Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e a gente vai estudar aqui sobre a mudança de paradigma cristão, o que torna o cristianismo moderno pagão, né? E o problema que isso causa para aqueles que querem adorar a Deus de forma correta, de forma bíblica, né? Como a gente aprende na Bíblia, em espírito e em verdade. Bom, são vídeos diretos, né? A gente não precisa fazer aqui uma apresentação do canal. Se você quiser conhecer o canal, conheça o canal, entre aqui nos vídeos, se inscreva no canal e conheça mais do conteúdo que a gente tem aqui no canal Palavras em Chamas, tá bom? A gente vai direto porque teve uma live, teve duas lives desse tema. O pessoal gostou bastante, mas algumas pessoas ficou em dúvida. E aí eu preciso fazer com que vocês entendam qual é o tema e qual é a importância do tema, né? Beleza? Então, sem muita conversa, bora aqui entender o que é a mudança de paradigma, né? A religiosidade cristã, ela vem sofrendo diversas mudanças culturais, se adaptando para alguma coisa maior, porém mais humano e menos divino, né? Essa ideia, a ideia desse estudo é mostrar como essas mudanças estão presentes hoje no mundo, né, da igreja e dentro da igreja, para que a gente possa se preparar melhor para aquilo que possa vir no futuro a respeito do cristianismo, beleza? Bom, você sabe o que significa paradigma? Eu abri aqui no dício para a gente entender o que significa paradigma. Paradigma, exemplo ou padrão a ser seguido. Paradigma é um modelo, né? E aqui tem um exemplo aqui como modelo paradigma político, um modelo político, né? Por extensão, é um padrão já estabelecido, uma norma, né? Aí tem outro exemplo aqui, paradigma de mercado. Gramaticalmente, são cujas formas vocabulares podem ser usadas como padrão ou modelo. E aqui também no finalzinho, conjunto de termos, esse aqui é o que se aplica mais ao nosso estudo, conjunto de termos que podem ser substituídos entre si na mesma posição de estrutura da qual fazem parte. Então, isso é um paradigma, né? Bom, a Bíblia já nos apresenta vários fatores culturais que servem como base para a nossa vivência cristã. Esses padrões, segundo a Bíblia, são santos e inegociáveis. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar uma olhada aqui em João. Eu quero até subir aqui a tela. Aliás, eu não consigo ver, né? Deixa eu voltar aqui. Opa! Vamos lá. A gente vai aqui dar uma olhada em João, 1 João. Como a Bíblia nos apresenta paradigmas, né? E qual a gente tem que seguir. 1 João 3, versículo 6 diz o seguinte, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Ou seja, a Bíblia estabelece um modelo de adoração e um modelo de vida para o cristão, sabe? Então nós temos o nosso próprio paradigma, né? A Bíblia Sagrada é a fonte do nosso paradigma, da onde a gente obtém as maneiras de viver, de servir, né? Enfim, de viver mesmo. Acho que completa melhor o que a gente vai falar aqui. Bom, a gente tem outra fonte aqui de texto, né? Outro texto que vai falar sobre o paradigma cristão, né? Vocês vão ver, ó, em Efésios, no capítulo 4, vocês vão ver um texto bem interessante. Efésios 4, versículo 17, diz o seguinte, ó, isso, portanto, digo no Senhor e testifico, né? Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. São indicações de paradigmas, né? Nós temos uma forma de viver. Porém, aprendemos que nos últimos dias, né, a gente vai aprender, e a gente já sabe, na verdade, muita gente já estudou isso aqui, a gente sabe que nos últimos dias algumas coisas mudariam, né? Essas coisas surgem do coração do homem moderno, como a gente vê Paulo explicando lá em 1 Timóteo. Então vamos dar uma olhada aqui em 1 Timóteo para você entender, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, né? Então a gente tem aqui uma mudança de paradigma no homem moderno, tá? Bom, ora, o Espírito afirma expressamente, vou marcar tudo aqui para você ler, que nos últimos tempos algumas pessoas apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios,
Ou seja, Paulo está mostrando que, de alguma forma, ele chegou a essa revelação, essa visão, ou a esse ensino de que nos últimos dias os homens apostatariam da fé, né, por obedecerem espíritos demoníacos, né, ensinos de demônios. E aí ele vai continuar no versículo 2, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Bom, na segunda carta ele vai falar sobre isso também, mas a gente vai ver mais para frente. Ou seja, Paulo estava dizendo que nós, no nosso tempo, estaríamos mudando de paradigma. Um paradigma, você pode ver que ele usa a palavra apostatar da fé, é um paradigma cristão. Eles estariam adotando outro modelo de vida, né? Outro paradigma, que nesse caso, paradigma pagão, né? Uma vida pagão. Estes homens estão em todos os lugares, usando os seus desejos, seus pecados, para guiar uma multidão, em muitos casos, né? Que em muitos casos não deseja viver de forma pecaminosa, né? Eles são os líderes que levam os crentes a viver em pecado. E muitas vezes esses crentes não querem viver em pecado, são levados, são guiados por causa dos líderes, né? Essa é a mudança de paradigma, né? É assim que começa tudo, né? Paulo já havia explicado, nós já tínhamos visto na Bíblia Sagrada também, nós temos todo o material para mostrar que isso vem acontecendo, e agora a gente vai estudar um pouco sobre isso na prática, né? O texto bíblico na prática. Você percebeu que nos últimos dias, né, nos últimos anos, né, você percebeu que o cristianismo mudou bastante? Eu posso mostrar para você, por exemplo, uma coisa que eu estava vendo ontem aqui, ó. Uma banda, né, uma banda muito conhecida que mudou bastante o seu paradigma, que é a banda Diante do Trono. É um exemplo, né? Só um exemplo. Eu pesquisei ontem aqui uma música que... Eu esqueci agora o título da música. Esqueci o título da música agora. Mas enfim, você vai perceber que tudo mudou, né? Tudo ficou menos cristão, digamos assim. E a banda Diante do Trono era o exemplo que eu ia dar. Ela é um ótimo exemplo disso. Músicas muito boas no início, e a gente vai vendo uma mudança constante, levando ali para algumas coisas que a Bíblia condena. Isso é uma mudança de paradigma. Não sei se você percebeu, né? Seria até interessante você fazer uma análise de como era o cristianismo na sua época, como a gente diz, né? E agora, né? Você já ouviu falar sobre o liberalismo teológico? Será que a gente tem uma definição no Google sobre liberalismo teológico? Vamos ver aqui, liberalismo teológico. Enfim, vamos ver se tem. A Wikipédia já fez alguma coisa sobre isso, ó. Teologia liberal ou liberalismo teológico foi um movimento teológico cuja produção se deu entre o final do século XVIII e o início do século XX, e hoje ainda um autor que não reconhece a autoridade... Aliás, ele está resumindo aqui, né? Ainda hoje, um autor que não reconhece a autoridade final da Bíblia em termos de fé e doutrina é denominado pelo protestantismo ortodoxo de teólogo liberal. Bom, a teologia liberal tem crescido muito, né? E ela demonstra muito bem essa mudança de paradigma, né? Um cristianismo que antes tinha como base a Bíblia, agora passa a adotar coisas diferentes, passa a adotar coisas que não estão na Bíblia e que agradam o público, né? E porque agradam o público, eles adotam. É simples assim que funciona, mercado, né, e oferta de mercado. Infelizmente é assim que funciona. Bom, para a gente continuar, eu quero que você conheça aqui, ó, no blog Palavras e Chamas, tem uma matéria, uma postagem chamada Manual da Nova Era, especial Vida Social. Uma série de postagens sobre vida social que tem lá no blog, e uma dessas postagens vai falar da mudança de paradigma, né, e como a cultura do Brasil mudou de 94 até 2017. Então, uma indicação de leitura para você. Você pode entrar no blog, ler, fica à vontade. Além disso, também eu quero indicar para você o livro Com Vergonha no Evangelho, do Evangelho do John MacArthur. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. E além desse livro, eu quero indicar para vocês A Ameaça Pagã. Tudo isso aqui vai te dar uma base, né, e vai te ajudar a entender como a igreja, como diz o John MacArthur, como a igreja se torna como o mundo. São livros antigos,
né, que não foram lidos pelos líderes, né? Aqui está falando que é a primeira edição de 2018, mas não é de 2018, eu comprei ele bem antes disso. O livro é bem antigo, tá, gente? Bem antigo mesmo, é tipo de 93, eu acho, se não me engano. É tipo assim, 1993, eu acho. Essa postagem, por exemplo, é de 2004. Então ele é bem antigo. John MacArthur fala muito bem sobre como o mundo entra na igreja, e depois ele vai fazer um restart, né? Mostrar a graça de Deus. E isso vai te ajudar a entender melhor. Aqui na Ameaça Pagã, da mesma forma, né, um livro também antigo, de 92, 94, se não me engano, ele vai tratar da esquerda religiosa e dos perigos que ela trouxe para a igreja. Em 92, 94, eu não lembro, isso era algo que poderia acontecer. Infelizmente aconteceu, e nós estamos vendo isso acontecer hoje, tá? Então é um livro muito indicado para você conhecer a respeito da mudança de paradigma, para que você não seja enganado também, né, irmãos? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem também. Então vamos fechando algumas abas aqui, para a gente focar agora no texto bíblico, né? A gente sabe que isso não é uma mudança nova, isso não é uma novidade, isso já vem acontecendo há muito tempo. Tá? A mudança de paradigma ela já acontece há muitos anos no Brasil. Você vê que tem livros de 92. Eu vou abrir aqui uma nova pesquisa para você entender melhor, para você entender e ver melhor, né? Bom, a maior prova dessa mudança de paradigma é o que a gente chama de sincretismo. Depois eu vou deixar esse link aqui, tá, para você entender direito o que é gnosticismo. Tá? Por quê? O modelo que a gente tem hoje de cristianismo está se tornando cada vez mais gnóstico e menos cristão. Tá? Então, a mudança de paradigma nossa, ela é sim voltada ao gnosticismo. O perigo nosso é o gnosticismo. E é ali que a gente tem que ficar prestando atenção, né? Se você é líder, você tem que prestar atenção para que isso não entre na sua igreja, correto? Ou você quer que entre na sua igreja, né? Bom, eu não sei se isso é uma ideia muito boa. O gnosticismo, ele cria várias mentiras, ele inventa várias ideias erradas a respeito do mundo espiritual, a respeito de Deus, ele distorce a realidade de Deus, e eu acho que isso não tem muito a ver com o cristianismo, né? Então a maior prova é o gnosticismo entrando na igreja, tá bom? O sincretismo religioso. O que é sincretismo? Vamos olhar aqui no dicionário o que é sincretismo para que você entenda ainda mais, né? Ó, sincretismo. Que seria sincretismo? Junção ou mistura de cultos ou de doutrinas religiosas distintas, atribuindo um novo sentido aos seus elementos. Sincretismo religioso. Isso é sincretismo religioso, né? Quando você junta tudo e cria um novo cristianismo. Né? Se você for pesquisar aqui, ó, deixa eu ver, adorando a Arca da Aliança. Você vai ver aqui várias formas de sincretismo. Ó. Isso é o sincretismo, tá vendo? É uma mistura, idolatria a ídolos, né, com a roupa cristã. Idolatria a ídolos com a roupa cristã, a roupagem, né? Você vai ver várias coisas. Ó. A Bíblia não apoia isso aqui. Isso aqui eu acho que na Universal, né? Na Universal se prostram diante da aliança. Isso é sincretismo religioso. Isso não deve ser aceito na igreja, tá? Agora, vai, na minha igreja não tem isso, né? Eu sei que na sua igreja não tem, mas a sua igreja pode ter outras coisas, como por exemplo, ó, óleo ungido. Óleo ungido. Talvez tenha na sua igreja os famosos óleos ungidos, né? Onde as pessoas recebem eles, passam nas roupas e, enfim, faz um monte de bagunça com ela, né? Uma outra forma de sincretismo também é negar a verdade, ou seja, eu não vou ensinar a verdade para vocês e vou me tornar apático à mentira, ou seja, eu não vou ver a mentira, né? Ou eu vou me tornar, vou fazer vista grossas à mentira. Aqui o Paulo Júnior, né? Aliás, Paulo Júnior gravou, tá aqui, né? Isso aqui, ó, óleo ungido, a Igreja Universal distribui óleo ungido de Israel. Qual a diferença do óleo de Israel, né? Então, tudo atribuindo significado para que vocês comprem, para que vocês participem. Essas botijinhas aqui, ó, você vê vendendo em lojas cristãs. Essas botijinhas você vê vendendo, os tijolinhos você vê vendendo. E no final, no fundo, isso tudo leva a gente para esse tipo de religião aqui, ó. Para esse tipo de religião, ó. Uma religião que é completamente pagã.
um cristianismo totalmente paganizado. Aqui ela fala que é cristão, né? Mas olha o que está escrito ali, ó. Ela é o sinal que o reino de Deus acabou de chegar e está na terra. Que ridículo, né? Que coisa absurda. Mas no fundo, o cristianismo está vindo para isso aqui, né? Certo dia eu vi um pregador aqui perto de casa que saiu da igreja batista para fazer a sua própria igreja usando já esse manto. Ele começou com uma comunidade ótima, uma coisa muito interessante, e já está usando o manto agora de profeta, de sacerdote, sei lá o que eles acham, né? Aqui a menina usando o manto também, né? Lembra muito a Ave Maria, mas enfim, né? Enfim. E muitas pessoas vão atrás dela, né? Milagres de Manassés. Ela ora e a pessoa esquece o sofrimento na hora. Gente, isso aqui é cristianismo. As pessoas acreditam nisso, elas vão atrás disso aqui. Correto? Você deve já ter, imagina, você já deve ter visto muitas pessoas indo atrás dessas coisas aqui. Isso aqui é só um exemplo. Isso pode estar entrando na sua igreja e você ainda não perceber. Por quê? Está muito no início, sabe? Começa com a negação da verdade. A primeira coisa é a negação à verdade. Deixe de ensinar a verdade e vai aceitando aos poucos a mentira. E daqui a 1 ano, 2 anos, você vai estar assim, ó, pulando de alegria, igual a menina tá com essa espada, sei lá quem, esqueci de qual anjo que é, né? Porém, uma religião completamente idólatra, apóstata e mundana, tá bom? Então, esse é o perigo da gente se tornar da gente participar dessa mudança de paradigma. Essa foi só a introdução, né, para você entender o que é o estudo, e nos próximos estudos nós vamos verificar alguns textos e algumas características dessa nova religiosidade e como ela se torna pagã. Você vai entender como que ela sai daqui para o paganismo de vez, né? E isso aqui foi só uma introdução. A gente continua no próximo vídeo, beleza? Eu quero já chamar você a colocar aqui embaixo os comentários para que eu perceba o que você já entende a respeito disso aqui. Você vê sincretismo dentro da sua igreja? Você vê que o paganismo já está entrando? Você compreende bem o que é liberalismo teológico? Bom, isso seria bem interessante de conhecer, tá bom? Então a gente continua no próximo vídeo.